Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Glória a Deus. Coisa linda, né? Quero agradecer a Deus mais uma vez. Amém? Por essa oportunidade concedida. Uma alegria rever esses jovens, né? Quando criancinha não saía de casa, né? Hoje estão todos aí já homens, né? Alguns pais de família, todos adorando a Deus conosco. Fico muito feliz por isso, né? Que Deus abençoe o Felipe, né? Abençoe esses garotos maravilhosos aí. Por tudo isso que tem feito, né, em favor do reino. Amém? Faz muita diferença um instrumentista que realmente desejou servir e adorar o Senhor. Amém? Salmo 139, glória a Deus. Deus é fiel. Maranata. Hoje de manhã foi falado sobre isso, né, na escola dominical. Alguns dias eu abri, não consegui assistir por causa de outras coisas, e hoje, graças a Deus, consegui assistir, né, ver. Não consegui vir até aqui, mas consegui ver a escola AIBD pela manhã, né, foi muito lindo. Uma bênção de Deus. Salmos 139, glória a Deus. Aleluia. Como Deus nos observa, né? Como Ele nos vê. Quando Ele nos observa. Quando Ele nos vê. Salmo 139, a partir do primeiro versículo, diz assim: Senhor, Tu me sondas, ou me sondastes, e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Esse é um texto muito lindo, né? Muito bonito, que fala dos atributos de Deus, alguns dos seus atributos, e aponta a condição que todos conhecem melhor desse texto, que diz sobre a onipresença, onipotência, onisciência de Deus. Dentro desses atributos é dito muitas coisas a respeito disso, não é? Até algo que o pastor citou hoje pela manhã sobre o universo, sobre tudo, é citado quando se diz a respeito do Salmo 139. Eu senti no meu coração de partilhar com os irmãos alguma coisa a esse respeito. O salmista, ele está dizendo o que o Senhor, a forma em que o Senhor estava com ele. De que forma era? Em todos os lugares que ele estivesse. O salmista estava apontando que onde ele fosse, Deus o estava olhando. Deus o estava observando, conhecendo cada detalhe daquilo que o salmista apresentava em toda a sua maneira de ser, sua maneira de falar, sua maneira de sentar, de deitar, de levantar, de estar diante, que seja do lugar mais profundo, mais escondido. Ele estava dizendo, ali também o Senhor me vê. A questão da análise, da pergunta, como Deus nos vê, de que forma Ele nos observa, de que forma Ele sonda-nos. A palavra sondar no dicionário você vai encontrar sonda de forma de verbo, mas até na sonda da questão médica, encontrar lugares que com a mão nós não podemos ir, e colocado ali instrumentos para que vá no lugar. É muito conhecido quando usado, né, quando a pessoa tem problema urinário ou coisa assim, a forma em que ultrapassa e vai onde a mão humana não pode ir, mas aquilo é colocado ali para extrair aquilo que a pessoa foi rompido, algo, né, no seu organismo que não pode fazer a função normal, e a sonda tem essa função de tirar tudo isso. E o sondar na questão bíblica, em que Davi está dizendo, Deus conhece, Deus vê, Deus, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer sem que os olhos de Deus estejam me observando, esteja olhando tudo o que eu faço. Isso era somente com Davi? Não, isso foi com todos, irmãos, porque os olhos de Deus estão
sobre todos os lugares e diz a palavra procurando os bons e os maus. Os olhos de Deus contemplam e Ele consegue observar o que fazemos de bom, o que fazemos de mal e muitas vezes até o que cometemos de errado. Tudo isso está aos olhos de Deus. Nada se esconde do observar de Deus. Até tem um ditado que diz assuntar, né? Olhar ao longe, observar o que a pessoa está fazendo. A questão de observar é levado também num verbo, mas na questão de espionar, de ver as escondidas. Não seria bem o olhar de Deus, até porque muitas vezes, hoje em dia, o que o crente faz, nós como pastor, muitas vezes temos vontade de fingir que nem vimos, quanto mais a Deus, então, que é santo. Então, isso é uma observação para mim e para a sua vida. De repente, aquilo que você faz, como Davi dizia, o Senhor conhece o meu deitar, o meu assentar, o meu levantar, tudo o Senhor conhece. Será que tudo quanto você faz, Deus quer ver? Tudo quanto você tem feito como homem de Deus ou como mulher de Deus, Deus tem prazer em ver? Porque Davi está dizendo das condições em que ele se apresentava. Porque consultar, dizer a Deus, sonda-me, Senhor, e me conhece, é não que dizer, Senhor, você está livre a fazer, a olhar, a ver os meus caminhos, a observar o que eu faço. Será que alguém aqui teria essa coragem de dizer, Senhor, tu sonda, Muitas vezes você mesmo parar e colocar-se diante de você, todos os vídeos do que você tem feito no decorrer da tua vida, talvez nem você conseguisse olhar, conseguisse ver com alegria a tudo quanto você tem feito. Mas o chamar a observar é que o Davi está dizendo a respeito de tudo isso, num contexto em que ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que estava próximo dele. E ele sabia que esse amor em que Deus tinha por ele, que o havia resgatado, ele diz para frente que quebrou-lhe os ossos, que Deus o conhecia ainda no ventre, que o tecia enquanto mamava. Ele está dizendo de um conhecer profundo, um conhecer de Deus não só do momento de tudo o que ele fazia ali, mas também ainda antes dele nascer. Deus o conhecia ainda gerando no ventre de sua mãe. Ele está dizendo do prazer de ter um Deus que conhece a vida dele por dentro e por fora. Conhece onde ele vai. E o prazer que ele tem de saber que esse Deus que o conhece, onde ele vai, e tudo que ele faz é o Deus que algumas vezes também o precisou chamar a atenção. Uma vez, quando ele cometeu um adultério. E outra vez, quando ele começou a numerar os povos sem a permissão de Deus. Mas sabe o que é você saber que um Deus que lhe chamou a atenção por algo, por erros que você cometeu? Você diz, Senhor, tu me sondas ou me sondastes e me conhece. Continua sendo o mesmo Deus e você continua servindo com alegria. Assim Davi falava com prazer, com alegria do Deus que estava com ele. Do Deus a qual ele decidiu, aleluia, servir por toda a sua vida. Ele vai dizer no texto de alguns ódios, de algumas raivas, algumas iras que ele tem com as pessoas, porque essa ira que ele está dizendo no tocante a adorar outros deuses, a servir a deuses diferentes, e arrumar espaço ou intriga, ou apontar coisas para poder querer afrontar a Israel, ou a Deus de Israel, por causa dele ser verdadeiro, ser eterno, e saber que tudo quanto Deus havia prometido ao povo dele, o povo dele tinha tomado por suas mãos. Aleluia. Então, irmãos, nós servir a um Deus que nos vê dessa forma como via Davi, é algo muito sério. Como há muitos dizem, né? Estão dizendo muito que diz hoje, o diabo não brinca de ser diabo, mas tem crente brincando de ser crente. Deus não brinca de ser Deus, mas tem pessoas pensando que dá para brincar que Deus é Deus hoje, mas que não é Deus amanhã. O Deus que nós servimos é o Deus que via Davi, conhecia por dentro e por fora, é o Deus que me vê, me conhece por dentro e por fora, é o Deus que te vê, meu irmão, você não é diferente aos olhos dele, ele conhece você por dentro e por fora, aleluia, ele te traz a esperança que ele sonda, mas com amor, com carinho, tem te dado espaço, tem te olhado, tem te observado e tem dito que há coisas ainda que precisa consertar, mas que você consertando maravilhas, ele pode fazer ainda na sua vida, ainda dá tempo.
Aleluia. Talvez você está aí com a sua cabeça agora dizendo, agora Deus está me colocando na parede. Começando a se julgar a você mesmo, dizendo, eu não sou digno de nada. Meu irmão, se você não fosse digno de alguma coisa, o Deus que você serve hoje não te convidaria a ouvir isso e dizer que continua sendo o mesmo Deus, continua sondando e continua dando espaço para você render-se a Ele e dizer, Senhor, eu quero mais e mais a sua graça e o seu poder na minha vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele é imutável, aleluia, Ele não muda, Ele é o mesmo. Conhecendo a condição em que o Davi fala, no primeiro versículo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Nós vamos entender, aleluia, coisas maravilhosas. Porque Davi, ele era um homem, como eu disse aqui, que foi conhecido lá no campo, certa feita. Porque até que então ele se apresenta, muitos haviam passado já diante de alguém que veio até ali separar um rei. Mas que ele era um que estava lá no pasto, cuidando, fazendo o dever que não era do mais novo, mas que ele estava fazendo com prazer, porque seu pai lhe havia ordenado. E tudo isso vai passando aos olhos de Davi. E quando ele enfrenta aquele gigante que todos conhecem o assunto, ele começa a falar de experiências que ele teve. Imagina você ver tantos soldados à sua volta, tantos homens formados, que não estão prontos ali a ir à guerra, porque o homem que estava ali afrontando a Israel, dependendo do homem, dava 2 deles. E como que alguém, né, que ainda saiba lutar, vai enfrentar alguém que precisa de uma pessoa para carregar o escudo dele? Como que alguém em sã consciência, se não tiver a graça de Deus, não tiver a visão em que Davi teve, vai enfrentar alguma coisa que sabe que é maior do que você? Mas Davi está contando suas experiências. Eu fui contra o urso, eu fui contra o leão. Aleluia. Mas os homens que ali estavam, eles não enfrentavam o urso, o leão, enfrentavam uns aos outros, com fúria, com instrumentos de guerra, de luta, coisa que Davi nunca tinha colocado a mão, a não ser, né, no estilingue, numa baloeira, alguém conhece assim, ou no alforge, né, para pôr as suas pedras e pegar ali uma funda para lutar com algo que se caçava bicho no pasto. Mas ele hoje estava enfrentando alguém que tinha, provavelmente, pela idade de Davi, 2 vezes a sua altura, 2 vezes o seu porte de estrutura, mas que ele não estava apegado ao tamanho ou às ferramentas para a qual precisava naquela guerra. Ele estava apegado ao Deus que o chamou. E o que ele tinha, ele acreditou que era o suficiente para vencer aquela peleja. Glórias a Deus. Então é um homem que conhece as coisas de acordo com o que ele vai enfrentando. Quando ele vai à guerra e Davi aprende a lutar e vai à frente e sai à luta também depois e peleja e toma e derrama sangue como qualquer guerreiro, não é porque ele aprendeu assim. É o tempo foi lhe dando experiências. E com o tempo ele foi enfrentando e criando, e Deus dando a ele autoridades e mais autoridades sobre reino, sobre pessoas. E havia muitos que o seguiam, que trabalhavam, que acreditavam no Deus que estava com Davi, porque havia ali um líder, um homem que foi chamado por Deus para pelejar a peleja do povo dele. Aleluia. Hoje vemos muitos crentes, né, que quando encontram o líder, mas esse líder é fraco porque não faz isso, não faz aquilo. Irmãos, o líder faz aquilo para o qual ele foi chamado para fazer. Davi era chamado a ser rei, não era chamado para lutar. Mas ele decidiu lutar porque as pessoas que estavam com ele estavam decididas a lutar também. Aleluia. Muitas vezes colocam um defeito nos líderes, mas muitas vezes não quer pegar as ferramentas, não quer entrar na peleja junto, não quer encarar como o líder encara, não quer ir para a luta, aleluia, como é necessário. E esse homem, Davi, ele está falando de um Deus que esteve todo o tempo com ele, que conhecia tudo o que ele fazia e que estava observando. O versículo 2. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O poder de saber o que o homem pensa está ligado até no milagre de Mateus capítulo 9.
Vamos ler, você que estiver com a Bíblia e quiser acompanhar? Mateus capítulo 9. Só para dar uma breve ilustração, porque o Antigo Testamento nos leva ao Novo. Não tem como você tirar uma referência do Antigo Testamento que só te deixa no Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento é a luz do Antigo. Capítulo 9, o paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Esse blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Aleluia. Eles murmuravam entre eles lá. E Jesus está aqui, tete a tete, ele e o paralítico. E ele está sabendo o que eles estão maquinando lá. E ele sabendo, conhecendo o pensamento daquelas pessoas. Então Davi está diante de um Deus, aleluia, que apresenta em Jesus esse poder de saber o que as pessoas estão pensando. Nós vamos ver isso também no texto que foi pregado, se eu não me engano, domingo passado, não é? Quando ela estava ali, lavando os pés de Jesus, eles estavam entre si, né, murmurando, e Jesus sabendo o que lhe passava no coração. Nós vamos ler isso em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga e dá a ele o livro para que ele leia, e ele lê, aleluia. E quando ele lê, eles esperavam dele muito milagre, porque ele era dali, e ele não fez milagre algum. Ele disse: olha, médico cura médico, mas não cura na sua própria... Médico cura aos outros, mas não cura na sua própria casa. Ele então os repreende, os chama a atenção, conhecendo o que passava no coração deles e nos seus pensamentos, nos repreende segundo a palavra. Aleluia. Então esse poder, essa autoridade de conhecer o nosso pensamento, de conhecer, nós vamos ver mais à frente, ainda que saia a palavra da minha boca, tu já conhece. É diante de um Deus desse, irmãos, aleluia, que nós nos rendemos, que nós nos prostramos, que nós adoramos, aleluia. É diante de um Deus desse que estamos na igreja, assim, é lugar de reunião, é lugar gostoso de servir a Deus, mas é de um Deus desse que dentro do seu quarto, quando você fecha a tua porta e diz: Senhor, eu quero ter um particular contigo, é de um Deus desse que nós estamos falando. É de um Deus desse que conhece as suas lágrimas, o seu sofrimento, a sua dor, o seu problema. É de um Deus desse que muitas vezes você não tem para quem falar, não tem com quem reclamar. E muitas vezes, ainda que você fale para desabafar, não te soluciona nada, não vem resultado algum. É de um Deus desse que Davi está falando, do poder, da autoridade dele, que está sondando e vendo, aleluia, que há em você um espírito bom, um coração desejoso, uma vontade de mudar. Ele está dizendo hoje: Deus suscita em tua vida a mudança, aleluia, porque os olhos dele estão em toda parte. Aleluia. Ele está vendo a sua volta. Muitas pessoas querem que você desista. Muitas pessoas querem que você pare. Muitas pessoas querem te convencer que você está fazendo a coisa errada em continuar falando do amor e do poder de Deus. Muitas pessoas querem que você desista quando vê você sofrendo, perdendo emprego, perdendo bens, perdendo alguém da família e continua falando: Jesus é bom. Alguém diz: nada disso, porque eu não tenho Jesus, eu não tenho esse Deus que você fala, e eu estou bem, eu estou bom, eu estou agradável, eu tenho tudo. Eu quero dizer para você: não se renda a isso, porque o Deus que nós servimos é o Deus que vai aonde você estiver e te abraça, e te socorre, cuida de você, independente da circunstância. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. O Jó já dizia isso no capítulo 31, no versículo 4 até o versículo 6. Jó, capítulo 31, versículo 4, até o versículo de número 6. Livro de Jó, capítulo 31. Glória a Deus. Versículo 4, até o versículo 6. Ou não vê ele os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Mas o homem justo
reconhecendo diante de Deus, aleluia, e fazendo, aleluia, declaração da sua integridade diante de Deus, e dizendo, olha, Ele conhece, Ele sabe tudo isso aqui. É momento, então, se necessário, me pesar na balança justa, não a balança que as pessoas usam, mas a balança dele, porque Ele é justo, aleluia. Nós não servimos a Deus por causa de bondades nossas, porque nós falharíamos. Se Deus nos medisse pelas coisas boas que fizemos, nossa balança seria negativa. Mas Ele mede-nos, aleluia, pela sinceridade do nosso coração, aleluia, por aquilo que nós apresentamos diante de Deus. Muitos serão julgados por suas obras, aleluia, e alguns condenados por não ter obras diante de Deus. E eu quero dizer para você que hoje você decidiu ouvir ao Senhor. A nossa reunião aqui, para buscar a Deus, para ouvir falar do Senhor, não é porque nós sempre fomos bonzinhos por natureza, porque a natureza do homem muitas vezes é má, é pecaminosa, mas porque Deus, aleluia, decidiu nos chamar para Ele e nos ensinar algumas coisas, aleluia. Por exemplo, a servi-lo, a amar, a não escolher outra coisa além dele, a ser dependente dele, da palavra dele, do poder dele, da autoridade dele. Eu não sei se tem pessoas aqui que ainda têm tomado decisões por sua conta própria. Poucos dias estávamos pregando sobre isso, sem pensar nas coisas de Deus, sem falar com Deus, sem pedir de Deus uma direção, sem agradecer a Deus por Ele ter trazido até aqui e dizer, Senhor, se o Senhor abençoar eu vou fazer, mas se não for da sua vontade eu continuo te servindo. O que nós vemos é pessoas dando passos largos e quando dão com a cara na parede é culpar a Deus, culpar a autoridade, culpar a igreja, culpar a oração dos irmãos, culpar dizer que é uma igreja que não ora, que não ajuda, que não faz nada por ele. Será que não é momento de nós olhar para nós mesmos? E dizer, o erro foi meu, a falha foi minha, Jesus me ajuda, eu erguei minha cabeça e continuar, porque eu sei que o Senhor vive, é poderoso e pode me alcançar também, não é possível. E Deus então vai te ouvir. Vai te abençoar. Deixa de tanta coisa, deixa de culpar Deus. Deixa de culpar a igreja. Deixa de culpar a liderança. Comece a olhar para você. Comece a pensar nas decisões que você tomou. Comece a ver se você realmente pode dizer ao Senhor para te colocar numa balança justa. Aleluia. Porque bom é pesar os outros, né? Bom é pesar os outros. Bom é olhar os erros dos outros. Eu costumo dizer que as igrejas, a porta de saída tem sido maior do que a de entrada. Porque se faz um grande elo na igreja. Eu sou de um tempo que se fazia um elo, uma amizade que... Mas sabe aquela amizade de panelinha? Que é um grupinho aqui, outro grupinho ali. E esse grupinho aqui não pode juntar com aquele ali, aquele ali não pode juntar com aquele. O agrupamento de Deus tem que ser único, porque nós servimos um Deus só. Todos são membros de um só corpo. Mas eu sou de um tempo também que quando alguém cometia um pecado contra o irmão, num culto de domingo, era chamado na frente, ele vinha aqui na frente, pedia perdão ao irmão, o abraçava, chorava diante da igreja. Deus o abençoava, Deus o perdoava, se abraçavam uns aos outros e a glória de Deus descia. Hoje é tempo de que se arruma um problema e muda de igreja. Se arruma um problema com o irmão e muda de igreja. Arruma um problema com a irmã e muda de igreja. Arruma outro problema no outro ministério e muda de ministério de novo. E vai mudando de ministério como se o problema fosse com as pessoas e com a igreja e nunca analisando o seu próprio problema. Nós estamos falando de um Davi que todos os problemas que ele tinha, ele colocava diante de Deus. Esses são meus erros, esses são meus defeitos. Aleluia. Senhor, eu sei que ainda que eu fale alguma coisa, que eu erre no que eu vou falar, ou que eu acerte no que eu vou falar, o Senhor já sabe o que está, aleluia, para sair dos meus lábios. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus que mede, aleluia, até mesmo as nossas palavras. Por que mede as nossas palavras? Porque algo, de repente, que eu fale, para mim foi bom. Mas a forma em que o irmão ouviu pode causar-lhe um grande incêndio dentro do seu ponto, aleluia, de raciocínio. Eu estou trabalhando num local que existe muito problemas de pessoas que cada um, principalmente eu enfrento problema lá com cristão mesmo, pessoas crentes mesmo, que eu vejo a forma em que eles tratam uns aos outros. Eu falo mesmo porque eu não escondo nada de ninguém, porque eu não tenho medo de homem, porque não sei o quê, porque o que é verdade... Eu sempre costumo dizer que a minha verdade, de repente, não é a verdade da outra pessoa que está ouvindo.
O que eu vejo como verdade, de repente, não seja a verdade que a pessoa entendeu que é verdade. Então, não é porque eu, aleluia, vejo aquilo como verdade, que a pessoa que cometeu um erro seja punido por minha boca, pelo meu ato, pela minha forma de falar, punindo com os meus próprios lábios. A gente despertamos para um diálogo, conversamos e tentando arrumar a situação. Não formamos um grande incêndio. Meus filhos mesmo lembram toda vez que tinha uma discussão, um problema. A culpa, eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero saber como nós podemos fazer para solucionar isso, para resolver esse problema. Nós estamos caçando culpado, estamos caçando solução para a situação. E talvez o do meu trabalho seja com alguns de vocês também, que ficam olhando a forma em que o cristianismo trata hoje em dia as pessoas. Sabe? Não, mas eu sou crente, acaba de cometer um erro grotesco para um cristão. Daqui a pouco, não, a palavra de Deus fala isso, fala aquilo outro. Sabe, como se a palavra, ele falar da palavra, corrigisse o erro que ele fez lá atrás. Que corrige um erro é um perdão, é um arrependimento. Não é você continuar falando, querendo mostrar mais ainda que você tem tanta profundidade de conhecimento, quando você, sabe, desmoraliza alguém, sabe, afronta alguém, confronta de forma grotesca. Isso não é a vontade de alguém, de um Deus que Davi via, como estou falando nessa noite, que nos conhece tudo que falamos, que fazemos, e antes que haja a palavra, ele já conhece. Pois bem, nós não podemos viver esse tipo de cristianismo. Eu sei que o pastor ele ensina muito a igreja a respeito do amor, a respeito do tratamento. Eu vejo aqui, tem jovens aqui que tem, sabe, a gente vê uma responsabilidade tão grande, que não se vê homens, pai de família formado, com a responsabilidade que tem jovens da congregação, que nós conseguimos ver. Eu mesmo já lidei com obreiros, com presbíteros, com pastores, já cuidei de igreja, e eu vejo jovens aqui que têm a mentalidade, o raciocínio tão maduro para lidar com as coisas de Deus, melhor do que muitos presbíteros e pastores que eu ensinei. Que eu falava para eles, que eu tentava, sabe, faltava abrir assim, colocar letra por letra dentro da cabeça, e não conseguiam compreender e tratar as coisas com maturidade, como eu vejo jovens tratar aqui. Isso é bom, isso é importante. Tomara que isso siga, tanto para você, quando um dia você foi pai de família, para os seus filhos, para toda a sua casa. A nação precisa de igreja assim, de homens e mulheres formadas com esse raciocínio, com essa maturidade, que nós temos cristãos, não nos faz melhor. A nossa verdade não é a verdade do outro. Que nós temos que nos colocar na posição como servo de Deus e ouvir mais do que falar. Falar-lhe quando for lhe dada uma oportunidade. Deixar de errar e depois ficar falando de Deus para demonstrar que você é servo de Deus quando você acabou de tropeçar ali na frente de um monte de pessoas que não conheciam Cristo. E as pessoas vêm me falar e eu fico abismado. Eu falo, filho, desculpa, eu não sei o que fazer. É meu irmão em Cristo, mas não serve a Deus comigo. Não me pediu opinião alguma. Não me pediu, sabe? E eu já tenho falado sobre isso, que eles precisam ter cuidado com as coisas que se faz, porque o cristão ele é observado não só por Deus, mas por todos que estão à sua volta. Então a questão é, como Deus nos observa? Você quer saber, não quer? Mas você não quer saber como as pessoas que estão à sua volta te observam. Onde Deus nos vê? Deus via Davi onde quer que ele estivesse. Deus vê você onde quer que você esteja. Mas e as pessoas que não têm Deus? Como ela te vê? Onde ela te vê? É uma questão a se analisar. Colocamos a nossa vida diante desse Deus, sabendo que nada fica oculto aos seus olhos. Nada fica oculto à sua vontade. Você serve um Deus que te conhece por dentro e por fora. E não há como fugir dele. Não há como fugir. Certa feita, eu afastado dos caminhos do Senhor com 14 anos de idade, 13 anos de idade, eu estava num campo de futebol. Naquela época, campo de futebol era pecado. O pastor Aguinaldo sabe bem disso. Se for ao campo de futebol, você vai ser disciplinado. E eu estava ali em pecado no campo de futebol. E alguém chegou para mim e falou muitas coisas que eu precisava ouvir. Naquele dia eu peguei aquele panfleto e fui para o culto à noite e me reconciliei com o Senhor. Isso eu quero só dizer para você, para dizer que Deus está em todo lugar. Não é o campo que me fazia estar longe de Deus, mas muitas tristezas do meu coração havia me afastado dos apriscos de Deus. Quando estamos na igreja, que há tristezas no nosso coração com o que está acontecendo, a melhor forma é o diálogo. É o diálogo.
Mas no diálogo tem que ter algo que a minha esposa falou na quarta-feira, que é empatia. Temos que ver o nosso irmão com empatia. Pensar primeiro como você queria ser tratado, se fosse você no lugar dele. Isso é empatia. Nunca trate a pessoa como você está sentindo. Na hora de revolta, na hora de ódio, na hora, sabe, que você está tremendo, que tem pessoas que chegam a tremer, sabe, quando está nervoso. Não. Você começa a pensar, e se fosse ele tremendo de nervoso por causa disso? Como ele gostaria de ser tratado? Então é pesar, porque a balança de Deus é justa. Amém? E nós, como cristãos, temos que fazer a diferença nessa terra. E não fazemos diferença errando e depois usando a palavra de Deus para nos defender e dizemos que somos servos do Deus Altíssimo. Nós pensemos e damos exemplo calando, pedindo a Deus a oportunidade. E quando nos der a oportunidade, nós entramos com a paz no coração, com a calmaria de Deus, com a intenção de atingir o número maior possível de pessoas que devem estar com a verdade de Cristo ardendo em nossa vida, em nossos lábios, de forma que os alcance para a glória do Deus eterno. Eu já estou encerrando. Aleluia, vamos ficar de pé nessa hora. Eu quero, dentro do texto inicial, dizer para você como Deus te vê. Como via Davi. Aleluia. Como te observa? Como observava Davi. Mas como as pessoas que estão à sua volta te vê? Será que Deus tem prazer na forma em que Ele te vê? Deus tem prazer na forma em que as pessoas te observam? A forma em que você tem se apresentado diante das pessoas que estão à sua volta? Esse é um ponto, uma questão que eu não posso responder por você. E eu não preciso ouvir de você. Quem precisa ouvir isso é Deus. E quem tem o diagnóstico certo para essa condição sua é o Deus eterno, que sonda o Davi, que conhece o Davi e que nos sonda e que nos conhece. Fecha os teus olhos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo. Te agradeço por essa presença de falar ao número grande de pessoas aqui nessa noite. Aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, mas que estão assistindo de casa, acompanhando este culto. Senhor, toca cada coração. Nos ensina cada dia, traz a paz em que precisamos. Nos ajuda a alcançar, Senhor, aleluia, a segurança mais e mais nas palavras que o Senhor tem semeado em nosso coração. Desperta-nos a fé, o amor, aleluia. Nos ajuda, Senhor, a entender todo o tempo a proximidade que Deus tem de nós, em todo o tempo nos olhando, nos sondando, nos conhecendo. Onde quer que estivermos, que Deus, aleluia, Ele nos vê, nos conhece, aleluia, e nos contempla em todo o tempo. Nos ajuda, Deus, e nos ensina a estar contigo passo a passo para a glória do teu nome. Amém. Podeis assentar, Deus os abençoe.